Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Bem-vindos ao Fórum FNE 2017. Mais uma vez, a FNE promove o seu fórum destinado aos dirigentes dos seus sindicatos membros e com o objetivo de promover, facilitar, realizar o debate interno. Uma organização como a nossa fortalece também através de iniciativas que promovem a livre discussão de temas que se prendem com o exercício profissional e o seu enquadramento na sociedade. Foi o que fizemos no ano passado, quando discutimos inovar em educação para uma escola de qualidade, como fizemos também em 2012, quando discutimos desafios aos sindicatos da educação em tempo de crise, o contexto social, económico, político e sindical, as respostas educativas, as respostas sindicais, como outras iniciativas de debate que foram sendo realizadas, como em 2013 um ciclo de conferências sobre a educação, e ainda as convenções anuais que temos vindo a realizar com a Confederação das Associações de Pais, a CONFAP, e com a Associação dos Dirigentes Escolares, a ANDAEP, desde 2013, ininterruptamente, estando em preparação a 6ª edição para maio de 2018. Para o Fórum deste ano, e tendo em conta a recente definição do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, pareceu-nos importante que refletíssemos sobre o perfil do professor e sobre o perfil da escola que são adequados aos objetivos que naquele perfil são identificados, com a plena consciência de que esse perfil não é apenas construído na escola, mas que recebe contributos com as mais diversas origens, desde logo a família. Mas ao começar os nossos trabalhos, eu quero agradecer, saudar e agradecer a presença nesta sessão de abertura do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. É uma honra para nós termos connosco o professor Dr. Alexandre Quintanilha. Nós somos assíduos utilizadores desta comissão, respondemos às múltiplas solicitações de parecer que nos são remetidas, procuramos manter sistematicamente com esta comissão parlamentar o diálogo que a democracia impõe que exista e em que sejamos participantes. E também saudar o recém-empossado vereador da Educação da Câmara Municipal do Porto, assumiu há uma semana as funções de vereador da Educação, é um amigo da área da educação, já trabalhou como autarca na Câmara Municipal de Gondomar, depois já esteve a trabalhar também na Câmara Municipal do Porto recentemente, assume agora as responsabilidades da variação da educação da Câmara Municipal do Porto. É para nós um estímulo tê-lo como vereador da Câmara Municipal do Porto e desejamos-lhe os maiores sucessos no desempenho destas novas funções. Em termos internacionais, é para nós uma honra também termos entre nós a diretora europeia do Comitê Sindical Europeu da Educação, a entidade que agrupa todas as organizações sindicais da educação na Europa, representando 132 sindicatos, creio que não me engano, de 50 países, ou seja, cerca de 11 milhões de trabalhadores da educação e constituindo, o que é o mais relevante, também o parceiro social privilegiado da Comissão Europeia em termos da educação. Também saudamos, especialmente, e agradecemos a presença de uma delegação da UNSA Education, herdeira da FEN, a organização sindical francesa que nos anos a seguir ao 25 de Abril, em Portugal, tanto apoio deu à consolidação do sindicalismo democrático em educação no nosso país, tendo sido inúmeras as atividades que connosco organizaram no passado. A todos, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. Nesta oportunidade é também devida uma palavra de agradecimento muito forte ao Sindicato dos Professores da Zona Norte pela cedência deste magnífico espaço
para nele realizarmos esta nossa iniciativa, o que se enquadra no permanente e empenhado apoio que este sindicato presta ao desenvolvimento da FNE, à sua consolidação e ao seu fortalecimento. Os sistemas educativos são chamados em todo o mundo a responderem cada vez mais rapidamente a um conjunto de apelos que a sociedade lhes faz chegar sob as mais variadas formas e que vão nos mais diversos sentidos, alguns até difíceis de conciliar. Estes apelos resultam de uma convicção generalizada de que a educação importa, porque através dela se prepara o futuro e se preparam os atores deste futuro. Desta forma, os sistemas de educação e formação confrontam-se com novas necessidades que se antevêm para a sociedade do futuro e que são determinados, anunciados pelas mais diversas entidades nacionais e supranacionais. E como esse futuro é amplamente desconhecido e difícil de prever, são muitas as dúvidas que se levantam a todos sobre o que se faz, sobre se o que se faz na escola é o necessário. É neste quadro que os desafios que os professores enfrentam são muito semelhantes em todo o mundo. Por um lado, é inegável uma pressão implacável para melhorar os resultados das avaliações. Por outro lado, registra-se em todo o lado uma orientação no sentido da utilização máxima das condições de trabalho dos professores. Os professores experimentam cada vez maiores cargas de trabalho, mas também enfrentam a crescente diminuição da sua autonomia profissional. Cada vez são mais os políticos que querem dizer aos professores o que ensinar e como medir o que é ensinado. Deste modo, estamos num tempo em que é fundamental que se invista nas componentes de uma profissionalidade docente que se afirma pelos elevados níveis de competência profissional, mas que se funda também em adequadas condições de trabalho e ainda no reconhecimento da sua eficácia e no sentimento de um reconhecimento social elevado. No caso português, o novo ano letivo abre com o lançamento de um programa genericamente referido como sendo de flexibilização curricular, em que participam voluntariamente algumas dezenas de escolas em turmas de início de ciclo de escolaridade. Este projeto apareceu associado ao lançamento de um documento que define um perfil para o aluno no final da escolaridade obrigatória. Esta não é uma novidade, porque em cada vez mais escolas se experimentam novas formas de ensinar a aprender, particularmente orientadas no sentido do estímulo para melhores resultados escolares, combatendo o abandono escolar precoce e as repetências, sublinhando-se sempre a necessidade de o fazer com garantia de equidade social. Parece-nos, pois, que faz sentido refletir sobre o perfil que se deseja para o professor. Que perfil se espera da escola e que perfil se define para os nossos alunos. Faz sentido refletir sobre esse perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e na parte que cabe à responsabilidade da escola para que esse perfil seja assegurado. Faz sentido pensar no perfil da escola, na multiplicidade e importância dos diferentes atores que nela intervêm e na sua própria organização. Faz sentido refletir sobre o perfil dos docentes, sim, é certo, mas também refletir sobre o papel dos trabalhadores não docentes, desde os técnicos superiores aos assistentes técnicos e aos assistentes operacionais. E também refletir sobre os âmbitos de intervenção de pais e encarregados de educação e a clarificação das responsabilidades que os pertencem, quer em casa, quer na relação próxima com a escola. E refletir também sobre as autoridades locais, municípios e freguesias, e as condições de participação das comunidades na determinação de políticas educativas locais, sem prejuízo e em salvaguarda das componentes da autonomia das escolas. É este o lema do Fórum FNE 2017, nestes dias 2 e 3 de novembro de 2017. Celebrando-se desta forma as mesmas datas, precisamente as mesmas datas em que em 1982, há 35 anos, foi aqui, neste espaço, criada a então Federação Nacional dos Sindicatos de Professores, que viria a evoluir para a atual FNE, Federação Nacional da Educação. Estes são os temas que vão estar em debate nestes 2 dias de trabalho. Mas, tal como o poeta não pode ficar insensível no convés do seu navio a cantar a lua e as estrelas enquanto os escravos são forçados a remarem no porão, nas mais duras condições para que a navegação se faça, também nós, nesta ocasião,
Preocupados com as questões pedagógico-didáticas e organizativas da escola, não estamos insensíveis nem desatentos ao momento particularmente grave que os profissionais docentes hoje vivem, na sequência da apresentação pelo Governo do Orçamento de Estado para 2018. É do sentido comum e é resultado de toda a investigação científica que o empenho profissional docente é essencial para um bom desempenho profissional. E também é adquirido que esse empenho profissional tem fatores de construção, desde o reconhecimento social, o valor das remunerações, a expectativa de um percurso profissional aliciante. São estes fatores identificados, nomeadamente, para que os melhores alunos do ensino superior possam querer ser professores, ou para que os professores mais experientes e mais empenhados tenham gosto em permanecer na profissão. Ora, neste momento, e particularmente desde há 10 anos que em Portugal a satisfação profissional docente tem vindo a diminuir de forma extremamente grave, conduzindo a que muitos profissionais abandonem precocemente a profissão e entre os alunos do ensino superior seja difícil encontrar quem queira ser professor. Nestes últimos 10 anos acumularam-se medidas que abalaram fortemente a satisfação profissional, quer em razão de intervenções nas remunerações, reduzindo-as, quer em razão de mudanças incoerentes no regime de concursos, abalando a confiança e a segurança da lista graduada que tem sido sistematicamente desrespeitada, quer em razão da diminuição do reconhecimento social dos docentes, quer finalmente no desenvolvimento da carreira docente, que perdeu todo o aliciente com que foi concebida para constituir hoje uma miragem inatingível para milhares de docentes. Nesta oportunidade, dizemos com toda a clareza e veemência que são inaceitáveis todas e quaisquer medidas que constituam desconsideração e desrespeito pelos docentes portugueses e que estes estarão à altura da resposta que tem de ser dada. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom trabalho. Muito bom dia, apenas umas palavras de saudação e dizer-vos sejam bem-vindos ao Sindicato de Professores da Zona Norte. E realiza-se este Fórum da FNE numa data simbólica, que é o aniversário da FNE, uma federação que tem estado sempre e sempre ao serviço dos trabalhadores da educação, docentes e não docentes. E tem este Fórum um tema que é imprescindível e fundamental e que a FNE entende como sendo uma boa prática de discussão. De há uns anos a esta parte, todos os anos se realiza um fórum com uma temática. E a temática deste ano não é menos importante que a dos anos anteriores. Que escola temos, que escola queremos, que escola precisamos. E tudo tem a ver com o perfil do professor, um perfil de escola para um perfil de aluno. E realiza-se este fórum num momento muito especial, como já aqui foi dito pelo secretário-geral da FNE. Professores e educadores estão cada vez mais descontentes. Olham para o Orçamento de Estado e veem aquilo que não podem ter, mas aquilo a que têm direito de ter. Mas como excelentes profissionais que são, não deixam de continuar a dar o seu melhor, não deixam de continuar a refletir e a debater sobre os temas tão importantes e tão caros à educação no nosso país. Todos sabemos a escola que temos, mas também todos sabemos que esta escola ainda não responde ao que é fundamental e imprescindível para os nossos alunos e para o nosso país. Precisamos de continuar a debater estes temas, mas precisamos também de ter professores muito dignificados e valorizados. Ao Sr. Professor Dr. Alexandre Quintanilha, dizer-lhe bem-aja por ter estado connosco. É para nós muito importante saber que o Presidente da Comissão Parlamentar da Educação e Ciência se juntou a nós neste debate, mas também um pedido. Não deixe de olhar para os professores e educadores enquanto Presidente desta Comissão. Precisamos, Sr. Professor, do seu apoio. Ao Sr. Dr. Fernando Paulo, que neste momento vai exercer funções na área da educação da Câmara Municipal do Porto. Um pedido também. Nunca deixe de ver os professores como profissionais que são imprescindíveis para o funcionamento das nossas escolas. A todas e todos os nossos convidados internacionais. À Suzane, bem-aja por estar aqui. Aos nossos companheiros da UNSA, muito obrigada por terem vindo ter connosco hoje e nos trazer a partilha das vossas experiências. No final destes 2 dias, sairemos com certeza daqui todos mais enriquecidos. E apesar de tudo aquilo quando estamos a sofrer neste momento, sairemos com mais vontade de contribuir para uma escola melhor, para uma escola de excelência, para uma escola mais justa e para uma escola que sirva aos alunos, uma escola que sirva ao país e que dignifique e valorize os seus profissionais. Bom trabalho para estes 2 dias.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Professor Alexandre Quintanilha, que está aqui em representação da Presidência da Comissão de Educação. Agradecer a presença e fazer votos também de que esta participação aqui junto dos professores seja motivadora, portanto, para um trabalho que nós pretendemos que seja profícuo na defesa daquilo que nós entendemos que é um desígnio nacional. Hoje falamos de muitos desígnios, nomeadamente naquilo que diz respeito à conservação do nosso território, no que diz respeito às florestas. A educação será certamente também um desígnio que não pode deixar de ser tido em conta. O Sr. Professor, penso que é, se não me engano o nome, peço desculpa, Fernando Paulo, que inicia funções na área da educação, os votos de felicidades no desempenho das suas funções e dizendo também aquilo que disse a minha colega Lucinda Damaso, que continua a reconhecer os professores como essenciais, portanto, para o desenvolvimento do país e para o futuro, portanto, deste país. Aos nossos convidados internacionais, à Susan e aos colegas da UNSA também as minhas saudações e o agradecimento por estarem presentes aqui hoje. Aquilo que hoje nos traz aqui é uma reflexão sobre o perfil do professor, o perfil da escola, tendo em vista o perfil do aluno. Todos nós hoje estamos confrontados com uma época em que a escola e a família são atingidas por influências que vêm do exterior, por mudanças políticas, por mudanças sociais, por mudanças económicas, culturais, e isto leva-nos a refletir sobre este novo perfil da escola, sobre um novo perfil do professor. Porque realmente aquilo que hoje nós temos é que, face à diversidade dos jovens que hoje afloram à escola e que tornam cada vez mais exigente a função de professor, urge refletir sobre a necessidade de se criarem condições de permanência e aprendizagem para as crianças e jovens que frequentam, nomeadamente, a escola pública, sendo certo que a diversidade e a pluralidade que afloram à escola tornaram essa tarefa diferente e, em muitos casos, até cada vez mais penosa. Na verdade, o que observamos hoje no cotidiano das nossas escolas são educadores e professores cada vez mais sobrecarregados de tarefas. A carga do professor, em termos de trabalho, aumentou, mas não aumentou só no número de horas. Também aumentou na dificuldade com que se lida hoje na escola, com as relações que temos com os alunos e também na complexidade dessas mesmas relações. A docência tornou-se hoje um trabalho mais extenuante, difícil e, sobretudo, no plano emocional, com alunos mais difíceis, face a situações que decorrem de desmoronamento de valores tradicionais. E também em termos cognitivos, com a heterogeneidade das clientelas que obrigam à necessidade de diversificação de estratégias pedagógicas e multiplicação das fontes de conhecimento e informação. Constatamos, por isso, hoje, que as relações dos professores com os alunos são tão enriquecedoras quanto difíceis. Trata-se hoje, por isso, na profissão docente, de uma profissão que é consumidora de uma boa dose de energia afetiva, decorrente da natureza interpessoal das relações professor-aluno. Todos nós sabemos que a relação professor-aluno é essencial para o sucesso do processo educativo. Dificilmente os professores podem ensinar se os alunos não gostarem dele, ou pelo menos o respeitarem. Deste modo, suscitar esse sentimento nos alunos não pode deixar de ser uma parte importante do seu trabalho. No entanto, também constatamos que esta supervalorização da relação professor-aluno também se tornou numa faca de dois gumes. E porquê? Porque foi, sem dúvida, com o acabar do autoritarismo e com o entendimento que foi dado, portanto, ao diálogo nas escolas, que se processou uma distorção nesta relação. E se abriu um caminho que levou, em muitos casos, a um desrespeito e a uma diminuição da relação professor-aluno. E a pergunta que eu deixo, para que certamente iremos discutir ainda hoje e sobre a qual iremos refletir, é de que modo em que o aluno não reconhece qual e o seu lugar e papel
e aquele em que qual o lugar e o papel que deve ser o papel do professor nesta relação professor-aluno. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Dr. João Dias da Silva, Secretário-Geral da FNE, meu amigo. Espero podermos trabalhar em conjunto mais algum tempo. Conhecemos em 94, de facto, quando eu iniciei funções como Vereador da Educação em Gondomar. Dr. João Dias era, na altura, o diretor, o Presidente do Conselho Diretivo da então Escola Secundária de Rio Tinto. E, de facto, na altura senti de imediato que foi uma perda para a escola e para o município, mas certamente ganhou o país e ganhou a atividade sindical com a sua participação, que de facto tem prestigiado o associativismo, mas tem contribuído para que de facto a educação em Portugal seja melhor. Uma saudação também muito especial ao Sr. Professor Dr. Alexandre Quintanilha, que tenho o prazer de o conhecer, não ele tanto a mim, mas porque de facto é uma personalidade ilustre da nossa cidade e do país e que tenho acompanhado ao longo de muitos anos e que de facto acho que, independentemente das questões partidárias, a sua presença na Assembleia da República julgo que também nos honra a todos, mas sobretudo também nos dá uma nota de esperança daquilo que é o trabalho que é necessário ainda desenvolvermos todos em conjunto na área da educação, na área da cultura, na área do conhecimento, porque é de facto uma pessoa ilustre, é um cientista notável e reconhecido e, portanto, a política também precisa de homens da dimensão do professor Alexandre Quintanilha. É uma honra também poder participar na sessão de abertura com ele. Quero também deixar aqui uma saudação ao Sr. Presidente da FNE, cumprimentá-lo, conhecemos menos bem, e dizer que, de facto, também a senhora Presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte, doutora Lucinda Manuela Damaso, que durante muitos anos também partilhamos educação em Gondomar, foi sempre uma presença muito ativa, teve sempre uma perspectiva muito transversal da forma como deve ser encarada a educação, porque foi estando presente sempre na construção do projeto de comunidade também em Gondomar, não só na defesa das escolas e dos professores, mas também na construção de uma comunidade inclusiva, porque teve sempre uma participação ativa em muitos momentos e quero aqui agradecer e dizer que naturalmente hoje que inicio funções, ou há cerca de uma semana na Câmara Municipal do Porto, responsável entre outras áreas pela área da educação, que também me sinto já em casa e sinto muito mais entusiasmado, muito mais motivado, mas até um pouco mais sereno para aquele que é o trabalho que temos que levar em conjunto, porque de facto temos aqui excelentes parceiros de qualidade. Permitam-me também que seja uma saudação a todas e a todos, dirigentes sindicais, a quem nos visita, do Porto, de outros municípios, de outras regiões do país, de atividades congêneras, dar-lhes as boas-vindas também aqui ao município e à cidade do Porto e também as delegações internacionais de sindicatos congêneres, também dar-lhes uma saudação de boas-vindas. Esperemos que, de facto, a chuva possa desaparecer para que possam também fruir um pouco da nossa cidade e daquilo que Porto tem para oferecer. Eu não me quero alongar muito, porque sei que o Sr. Professor Alexandre Quintanilha tem pressa. Eu também vou ter aqui para Lisboa, porque tenho uma reunião com o Sr. Presidente da República relativamente aos sem-abrigo, mas quero deixar aqui 3 ou 4 notas relativamente àquilo que acho que é importante no início de funções. É que, de facto, a perspectiva que nós temos que ter para a área da educação é que todos somos poucos para o trabalho que é necessário realizar. E aquela que vai ser a nossa posição na Câmara Municipal do Porto vai ser de diálogo e de abertura, de construção com todas as entidades, não só com os professores, com os pais, com os encarregados de educação, com os alunos, mas também com todas as instituições e pessoas que, de facto, podem ajudar a construir a educação. Estamos cientes que as principais questões da educação se enquadram não só nas políticas públicas, mas também no papel e na responsabilidade das famílias, das associações de pais, das autarquias, dos empresários, dos professores e das associações sindicais e de todos os que estão envolvidos na área da educação. Só através de uma participação crítica e de compromisso de todos conseguiremos resolver os problemas da educação. E o plano que nós apresentamos, eu senti um pouco quando estava a escrever o Manifesto da Educação, é que os problemas são quase de sempre. Quando eu comecei a trabalhar na área da educação há cerca de 24 anos,
Eu senti que agora, ao revisitar, ao poder refletir um pouco para perceber o estado da arte relativamente à educação, é que muitos dos problemas que nós falávamos há 20 e tal anos continuam ainda a estar muito presentes. E, de certa forma, mostra que não fomos ainda capazes de criar um compromisso pela educação. E por isso é que apresentamos, e vou deixar aqui apenas 4 notas daquelas que são as nossas linhas mestras e que vão orientar a nossa atividade, é que entendemos que a educação deve ser um fator fundamental para promover a igualdade de oportunidades, fortalecer a cultura e os valores da cidadania, assegurar o desenvolvimento e a coesão social, porque se torna necessário colocarmos de uma vez por todas a escola pública ao serviço de todos os alunos e das suas famílias e criar as condições para a promoção do ensino de qualidade e o sucesso educativo. E por isso achamos que é necessário apontarmos alguns objetivos para a mudança. E apontar estes objetivos para a mudança passará por criarmos, nos próximos tempos, uma visão estratégica para o futuro que permita criar consensos alargados em torno das grandes opções da política educativa e que, de facto, confira estabilidade. Nós temos que, de facto, ser capazes de unir todas as instituições em torno de uma reflexão conjunta e podemos criar um compromisso a longo e a médio prazo relativamente às questões da educação. E temos que envolver todos, não podemos fazer isto sozinhos, temos que envolver o Ministério da Educação, temos que envolver as associações sindicais, temos que envolver as universidades, temos que envolver as autarquias, temos que, porventura, envolver os partidos, porque podemos evoluir na produção de legislação que efetivamente também possa ir de encontro àquilo que são os anseios, aquilo que são as expectativas e aquilo que são os receios relativamente a algumas pessoas ou a alguns grupos profissionais ou ao próprio movimento associativo de pais, daquilo que deve ser aquilo que efetivamente, porventura, nos une e que estamos de acordo, que é criarmos uma autonomia local partilhada, mas com a concretização, naturalmente, cria sempre alguns problemas e alguns receios relativamente a algumas classes e também relativamente à classe dos professores, porque se por um lado todos são a favor do princípio da subsidiariedade, por outro lado também a concretização ou aquilo que tem sido a experiência que nos tem dado, mesmo relativamente a alguma descentralização de competências, isto leva muitas vezes, especialmente por parte dos professores, a alguns receios. Mas eu acho que em conjunto podemos construir um modelo, apontar um caminho que efetivamente procure ultrapassar estes obstáculos. Aumentar a qualidade do ensino e das aprendizagens de forma a melhorar os resultados educativos. Isto é quase um chavão. Estou a falar de objetivos estratégicos que deverá motivar e envolver todos os parceiros. Por outro lado, erradicar o abandono, reduzir o absentismo escolar e combater o insucesso escolar. Eu confesso-vos que, antes de trabalhar na Câmara Municipal do Porto, olhando para aquilo que são os recursos financeiros que o município dispõe, aquilo que é a universidade de que dispõe, os recursos qualitativos que o município tem. De facto, fiquei um bocadinho angustiado quando comecei a olhar para aquilo que são os níveis ainda do abandono e do absentismo escolar e daquilo que também são os níveis também do mau comportamento e do próprio insucesso. E nós temos os recursos. Eu garanto-vos que não é preciso. Temos que fazer as coisas de maneira diferente. Temos que nos envolver todos de uma forma diferenciada, porque os recursos estão lá. Se calhar dar maior autonomia às escolas e aos professores, em vez de lhe impormos um conjunto de programas, eu julgo que temos que reduzir a muitos dos programas e temos que, de facto, deixar que a escola possa construir o seu projeto educativo e podemos alocar os meios necessários para concretizar aquilo que é necessário em função daquilo que é a heterogeneidade e a diversidade do território e daquilo que são as necessidades específicas que possam corresponder à dinâmica de cada um dos territórios. Nós temos que tratar diferente para podermos, de facto, permitir a igualdade no acesso e no sucesso escolar. Depois, contratualizar com o Estado um verdadeiro programa de descentralização e transferência de competências e responsabilidades da administração central para o município. E digo isto porque quem trabalha no Porto sabe que o município foi sempre um pouco avesso à descentralização de competências na área da educação. Eu julgo que de uma vez por todas vamos ter que nos sentar à mesa, primeiro em termos locais e depois com o Ministério da Educação, e podermos
desenhar para o Porto um programa de descentralização de competências que possa corresponder às necessidades, em primeiro, do nosso território, daquilo que é de facto necessário fazer para mudar e podermos atingir os objetivos em função do diagnóstico feito, mas isto temos que envolver todos os parceiros e, naturalmente, que a seu tempo iremos falar com todas as pessoas, temos ideias sobre isso, não é este espaço e o momento para falar sobre elas. Por outro lado, queria, não vos vou amassar mais, dizer que a Câmara Municipal do Porto está disponível para, com as estruturas sindicais, com as escolas, com o Ministério da Educação, com todos os parceiros, de facto podermos alterar aquilo que deve ser alterado. E aquilo que deve ser alterado é aquilo que eu já disse, os diagnósticos são feitos, temos que passar à ação, temos que ser capazes de afastar aquilo que porventura menos nos une, mas certamente que todos nós queremos que, de facto, a escola seja um espaço de democracia. De facto, as nossas escolas são o berço da democracia e para isso é necessário, de uma vez por todas, cada um cumprir o seu papel, cada um de nós tem um papel e uma função a desempenhar e é necessário que, de facto, possamos todos respeitar o papel e a função de cada um, mas, por outro lado, criar as condições necessárias para que cada um assuma os compromissos. Só assim é que podemos construir, de facto, uma escola de qualidade e, sobretudo, pôr a escola como um pilar central da comunidade. E o Porto tem condições para isso. Como eu disse, tem os recursos necessários. Se calhar temos que fazer as coisas de uma maneira diferente. Contem com a Câmara Municipal do Porto, que nós vamos contar certamente com todos os parceiros e temos que fazer isto. Se é verdade que sem alunos não há escola, também não é menos verdade que uma escola sem professores também não é uma escola. Portanto, todos os atores são fundamentais. Nós não queremos fazer nada contra ninguém, queremos envolver todos, porque todos somos comunidade, todos, de facto, queremos o melhor para os nossos territórios e todos nós que aqui estamos acreditamos que a escola é um fator fundamental de humanização e da construção de uma sociedade mais livre, mais democrática e mais igual. Muito obrigado e bom trabalho. Eu gostava de começar por cumprimentar todos os meus colegas de mesa e agradecer o convite para estar aqui convosco. Pedir desculpa porque eu exatamente às 11 horas tenho que sair e, portanto, vai ser muito breve aquilo que eu tenho para dizer. Provavelmente há 50 anos, eu já tenho 72, e há 50 anos que eu tenho visitado, tenho ido, tenho participado em programas em muitas escolas, liceus, hoje chamam-se outras coisas, na altura em que eu andei chamava-se a escola primária e o liceu, agora chama-se o secundário, por aí fora. Filo na África do Sul, em Joanesburgo, filo em Berkeley e em São Francisco durante muitos anos e filo aqui no Porto também durante muitas décadas. E a primeira coisa que eu gostava de transmitir é o facto de que eu invariavelmente fico imensamente impressionado, positivamente impressionado com aquilo que se está a fazer nas escolas por esse mundo fora, incluindo em Portugal. A última escola que eu fui visitar foi a Escola do Cerco, aqui no Porto, há aproximadamente 2 ou 3 meses atrás. Toda a gente me tinha dito que era uma escola complicada, problemática, por aí fora. Eu saí de lá inspirado, porque vi uma escola, vi professores e alunos e vi programas absolutamente extraordinários. Portanto, a minha primeira mensagem é agradecer-vos, a vós todos, aquilo que estão a fazer pelo que será o futuro não só de Portugal, mas do mundo. A importância da educação e das escolas já foi referida várias vezes e eu não vou repetir isso, mas eu gostava de me debruçar sobre aquilo que é, provavelmente, a função principal da escola, do ensino em geral, que é a transmissão de conhecimento.
a transmissão de conhecimento em todos os domínios. Eu diria desde as coisas mais abstratas da matemática pura ou da filosofia, até à jardinagem, até à ideia da cozinha, por aí fora. Em todos estes domínios, a função da escola é a transmissão de conhecimento, é conseguir transmitir conhecimento. E para quê? Na minha opinião, a razão pela qual isto é a função principal da escola é porque há essencialmente três objetivos principais da escola, para não contar com uma outra questão que eu vou referir a seguir, que são, primeiro, é a possibilidade de nós, ou termos a sensação de estarmos a treinar profissionais de grande qualidade. E esses profissionais podem ser engenheiros, enfermeiros, jardineiros, cozinheiros, artistas, o que quer que seja. Um dos objetivos é transmitir às pessoas o conhecimento mais atual que existe, para que essas pessoas sejam os profissionais mais competentes que temos à nossa volta. Isso é uma função. A outra função, que é talvez tão importante como esta primeira, mas que é capaz de ser um bocadinho mais difícil de transmitir, é avançar as fronteiras do conhecimento. E, novamente, não é só na física teórica, é também na jardinagem, é também na cozinha, é também na arquitetura, é também em muitas áreas em que nós queremos avançar aquilo que são as fronteiras do conhecimento atual. E, finalmente, o terceiro, que se calhar é o mais difícil de todos, porque o primeiro, a transmissão do conhecimento, não é fácil, mas é relativamente, aliás, se calhar com bons livros e com bom acesso à internet, a transmissão de conhecimento até é relativamente fácil de fazer, é mais difícil avançar as fronteiras do conhecimento, mas a terceira, que é fazer com que os futuros cidadãos das nossas sociedades estejam preparados para aquilo que cada vez mais define a nossa sociedade, que são as descontinuidades. E o que é que eu quero dizer com isto? É assim, eu quando entrei na escola e quando fiz o liceu, eu não tinha qualquer dúvida, e quando fui para a universidade, de que muito provavelmente ia ter emprego e que ia ter um futuro relativamente garantido. Hoje em dia isso já não é assim. A maior parte dos pais não tem a certeza de que os seus filhos ou as suas filhas terão necessariamente um futuro de emprego garantido. E, portanto, esta questão das descontinuidades, isto é a referência de uma escritora inglesa, Catherine Bateson, que eu aprecio muito, porque ela diz que o nosso grande desafio é precisamente termos a capacidade de incorporarmos descontinuidades na nossa vida e de sabermos lidar com essas descontinuidades. Qual é, por outro lado, se quisermos olhar para a questão da transmissão do que são os valores da escola, eu diria que são essencialmente também três. Vão perceber que eu gosto muito do número 3 e, portanto, a primeira é conseguir que haja nos jovens que eles sejam curiosos, número 1. Segundo, que sejam imaginativos. O que é que isto quer dizer, curiosos? É para fazerem perguntas diferentes daquelas a que estão habituados e, portanto, fazer perguntas novas ou fazer perguntas nas áreas de interface das áreas do conhecimento, que são as áreas onde há os grandes desafios atuais. Imaginação é para pensar em respostas diferentes. Nas ciências naturais, a imaginação transmite-se ou transfere-se para aquilo que a gente chama hipóteses. Nas ciências sociais chamam-se narrativas. Nas ciências humanas chamam-se histórias ou chamam-se mitos. E são formas de responder a essas perguntas e a essa curiosidade. E, finalmente, ter também a capacidade de trabalhar muito para testar essas hipóteses, essas narrativas e esses mitos. Não é? Mas, no fim de tudo isto, o que é que nós gostaríamos mais do que qualquer outra coisa que os jovens que passam pelas nossas mãos pudessem adquirir? É uma palavra muito simples, chama-se autoconfiança. E essa questão da autoconfiança, que é muito difícil de ensinar,
não é uma forma, não há formas de ensinar. A autoconsciência é uma coisa que se ganha, que se constrói e tem que ser construída através dos processos de fazer perguntas, de imaginar respostas e testar essas respostas no processo. Como fazer isso? Como fazer isso? Eu, nesta altura, gostava de vos dizer que, tendo a minha formação em ciência, eu tenho muito poucas certezas. A ciência, o que nos ensina, o conhecimento em geral, é que nós temos dificuldade em termos certezas. Não é assim que são vistos às vezes os cientistas. Eles às vezes são um bocadinho arrogantes, acham que sabem tudo, mas no fundo aquilo que o conhecimento nos transfere é esta capacidade de termos muitas dúvidas. Como é que essa confiança se constrói? Como fazer? É fazendo. É testando essas ideias, incorporando histórias de sucesso, em relação às quais há muitas que nós podemos utilizar, e lembrar, essencialmente, 3 mensagens que eu gostava de deixar convosco, que são o seguinte: num mundo em que cada vez mais se fala do Big Data, todos vocês já ouviram falar de que vamos passar a uma sociedade digitalizada com robôs e vamos todos funcionar com quantidades enormes de informação cada vez maior, é lembrar 3 ou 4 aforismos, se quiserem. Primeiro, dados, por muito que eles sejam, dados não é informação. Informação é organização desses dados. Em segundo lugar, informação não é conhecimento. Em terceiro lugar, conhecimento não é compreensão. E em quarto lugar, compreensão não é sabedoria. E, no fundo, estes 4 estados diferentes de progresso na forma de nós olharmos para nós próprios e olharmos para o mundo, são coisas que nós aprendemos ao longo de toda a vida. Não é necessário que a gente transmita isto tudo em 2, 3, 4, 5 anos do processo. Isto é um processo que leva muitos anos, mas temos que, provavelmente, aquilo de que nós todos nos lembramos, todos nesta sala, é de 1, 2, 3 pessoas, 1, 2, 3 livros, 1, 2, 3 filmes, 1, 2, 3 peças de teatro ou museus que visitámos e que mudaram a nossa forma de olhar para nós próprios e para olhar para o mundo à nossa volta. Nem todos conseguimos fazer isso com todos. Os alunos são todos diferentes, os professores são todos diferentes e, portanto, se a gente tiver a sorte de poder infectar, se quiserem, os jovens com curiosidade e imaginação, acho que é provavelmente a tarefa mais recompensadora que nós temos no mundo da educação. Eu, se soubesse como é que isso se faz, dizia-vos. Eu acho que não há uma forma de o fazer, há muitas. Cada um de nós tem a sua forma de o fazer e eu espero que a experiência que nós continuamos a ter com os mais jovens seja suficientemente inspiradora para que nós tenhamos também a força de vontade de continuar a fazer isto. O que eu vos transmiti não são mensagens politicamente corretas, não são mensagens políticas, são mensagens de quem tem experiência de 50 anos de educação e que ainda não desistiu, e espero que nenhum de nós desista, porque se não é fácil, posso-vos garantir que vale a pena. Não saiam, não saiam. Pedimos o favor de não saírem, vamos já retomar os trabalhos, vamos só recompor a mesa e despedir dos nossos convidados. Muito obrigado.